E aí, mobigrafista, beleza? Aqui é o James Dantas e no vídeo de hoje vamos falar sobre os recém-lançados, na verdade, né? Realme 12 Pro e Realme 12 Pro Plus. O lançamento foi agora, hoje, dia 29 de janeiro, às 3h30 da manhã no horário local, ou seja, estou acordado desde essa hora. E vamos falar um pouquinho sobre o que rolou no evento e quais são as principais melhorias, as principais inovações trazidas pelos novos representantes da Number Series, certo? Então já aviso logo que o vídeo pode ficar um pouco longo, porque eu vou fazer algumas considerações que outros canais talvez não façam, mas tem algumas novidades para você que está esperando o produto no Brasil no final do vídeo. Então aqui embaixo tem os capítulos, para quem quiser ir logo para a parte, entre aspas, que interessa, já pode pular, mas recomendo que assista o vídeo todo porque tá bem bacana. Então, começando, a gente tem aqui a abertura feita pela Sonakshi Singmera, que é a líder de marketing, né, da estratégia de marketing da Realme India. Então, nesse caso, assim como aconteceu no evento do Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition, né, o evento foi na Índia. Então agora a Realme está lançando seus produtos, né, anunciando em eventos realizados no mercado indiano. Então deixa eu só passar aqui a imagem, que o que acontece? A Realme, ela está consistentemente trabalhando em 4 pilares para sua estratégia. Então, no caso, esses pilares são a inovação na indústria, né? Então trazer sempre um diferencial nos seus produtos a cada lançamento, popularizar tecnologias de ponta. Então, por exemplo, no caso dos smartphones mais básicos, trazer ali, né, recursos da linha intermediária. No caso dos intermediários, trazer recursos das linhas flagship. No caso dos flagships, trazer tecnologias mais inovadoras. Então, nesse caso, sempre popularizar tecnologias de ponta. Perseguir e investir em designs únicos, né? Então, nos últimos lançamentos, a Realme realmente tem lançado uma tendência de designs mais exclusivos, né, que outras marcas não adotam, e estar junto das novas gerações. Então, a Realme sempre foi uma empresa que se posicionou, nesse caso, com produtos voltados para um público mais jovem, mais arrojado, e esse posicionamento continua cada vez mais firme agora com esses novos lançamentos, né? E uma das inovações que a Realme mencionou foi justamente, né, que em 2023 eles começaram com a tecnologia de carregamento rápido de 240 watts. Tecnologia essa presente, né, no Realme GT Neo 5 barra Realme GT3, né, já que o GT3 é a versão global do GT Neo 5, né? GT Neo 5 só no mercado asiático, ali China e afins, e o GT3 global. Apesar de que o GT3 não foi lançado no Brasil, né? E até o momento nem o GT5 nem o GT5 Pro também foram lançados fora do mercado chinês, né? Para quem está esperando. Mas nesse caso, falando aqui da inovação tecnológica, a Realme foi a primeira aí a trazer esse carregamento ultra rápido de 240 watts. E nesse caso, né, eles também perseguem colaborações únicas. Nesse caso, como eu já tinha mencionado, o Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition, né, que eu ganhei no concurso da Realme Global. Acho que sou o único brasileiro que tem um para chamar de seu, ou um dos poucos, né? Vai que alguém conseguiu importar. Mas aqui a gente tem, né, justamente essa inovação da Realme também no campo das parcerias e das edições especiais, né? A gente já teve edição colaborativa do Dragon Ball, edição colaborativa do Naruto. Então vamos ver aí o que o futuro reserva para as parcerias no caso da Realme. Eles também são dedicados em possuir e investir nos Master Designs, né? Antes os Master Designs eles eram trazidos na linha GT e agora eles são um recurso, né, característico da Number Series, ou seja, cada Number Series desde a linha passada, desde a linha 11, ela traz um Master Design, né? Aqui eles citaram o Naoto Fukasawa, que foi um dos grandes colaboradores nesse sentido, né? Ele fez várias edições, sendo que a última, né, foi o GT2 Pro com o Paper Master Design. A gente tem, no caso, a colaboração do lançamento do Realme 11 Pro e Pro Plus, que foi com o Matteo Menotto, né, design de estampas, que já trabalhou para Gucci e outras marcas de luxo. E a Realme, ela nos últimos 5 anos, né, ela é uma empresa bem jovem, mas já vem realizando muitas coisas. Ela foi considerada, né, ela é considerada a empresa de crescimento mais rápido, né, no mundo dos smartphones. Ela também foi a primeira empresa, a empresa mais rápida a conseguir alcançar o patamar de 100 milhões de vendas. E
alguns dos marcos que a Realme alcançou nos últimos 5 anos também tem a questão de já estar aí no top 5 de 30 mercados ao redor do mundo. Ela também já tem, né, o patamar de 200 milhões de smartphones vendidos globalmente, tanto que nesse caso eles aproveitaram a ocasião para relançar o seu posicionamento, né? Antes o slogan da empresa é o Dare to Leap, que seria o ouse e além, e agora eles usam o Make It Real, né? Que seria torne realidade, faça ser real. Então a gente tem um novo posicionamento da marca justamente para trazer inovações para os consumidores. A estratégia da Realme ela se baseia em 3 fatores agora, né? Que são as forças tecnológicas, as forças de produto e as forças de marca, né? Então fortalecer esses 3 pilares para alcançar novos mercados e ter um reconhecimento mais sólido. No caso, ela compartilhou um pouquinho também das estratégias para cada linha. Então, para a linha C, que eles chamam aqui, né, que seria algo Essential Plus, seria o essencial, mas de qualidade, né? Então, seria um produto confiável, um produto que também ele como é que se diz, adequado à realidade, né? Não é só porque ele é barato que ele vai ser feio, vai ser, enfim, vai parecer fraco, né? A gente tem aqui, por exemplo, o Realme C55, que tem um design que é bem bacana, né? Quando ele foi lançado, muita gente elogiou pra caramba, porque não parecia um celular de entrada. A gente tem aí no caso o C67 5G, que tá na imagem, né? Que tem um design bem similar também com o 11X e o 11 5G. Então a Realme traz esse diferencial de produtos de entrada que são bonitos e confiáveis. A gente tem aqui a questão da linha GT, que seria o nascido para superar, né? Então o foco dessa linha seria a tecnologia e um uso mais hardcore, né? A Realme, quando lança esses aparelhos, sempre busca um novo nível de performance, e nesse caso o representante atual é o GT5 Pro, que traz o Snapdragon 8 Gen 3, né? Então é um produto que ainda está restrito no mercado chinês, infelizmente, mas a gente espera que a Realme lance ele globalmente e que alcance aqui o mercado brasileiro, porque lá na comunidade tem muita gente que quer comprar esse produto, né? Não é a questão do preço, é a questão de estar disponível. Simplesmente, se tiver disponível global, tem gente que vai comprar, vai dar seus pulos para comprar. E aqui no caso do Number Series, que é o que a gente está falando agora, né? Já que é o lançamento do 12 Pro e 12 Pro Plus, que é, no caso, a filosofia do capture o seu melhor, né? Capture as melhores imagens. Então, nesse caso, seria um produto fora de série e com aspecto muito premium, né? E com a questão das inovações em câmera, que seria a nova geração de melhorias em imagem. Aqui no caso, né, ela reforçou a questão de cada produto trazer melhorias em 3 áreas-chave, que seriam a performance, a câmera e o design. Desculpa aí, pessoal, se eu estiver meio lento, é porque realmente eu acordei 3h30 da manhã e são agora 6h30 e estou gravando esse vídeo. E aí, no caso, as metas da Realme para 2024 são bem ambiciosas. Nesse caso, ela quer se tornar, já de cara, a 5ª empresa ou estar no top 5, né? Na verdade, seria isso, estar no top 5 global de fabricantes de smartphones no mundo, né? Então, ela terminou 2024, ela quer estar no top 5. E o Realme 11 Pro Plus, né, a linha anterior, ela até então é o produto mais premium que a Realme tinha lançado no mercado, né? Então tem alguns comentários aqui feitos por parceiros, né, que avaliaram o produto. Então, por exemplo, na Forbes eles comentaram que de cara é o melhor smartphone visualmente falando assim no segmento de intermediários premium. Também o XDA falou, né, que a traseira do smartphone é muito boa, né? No caso, trazendo aí as tendências estabelecidas por flagships. Tem também a questão do Yanko Design falando, né, que o design do produto ele realmente chamava muito a atenção e era muito, né, marcante. E no caso, o GSM Arena também falando que o design do 11 Pro Plus ele grita luxo e eles gostaram de todas as mudanças, né? Então teve gente que não gostou, teve gente que amou. Eu tive a oportunidade de testar o aparelho em mãos, né? Eu peguei a cor verde e eu teria ele fácil para mim, né? Infelizmente eu só pude testar ele por um tempo,
mas foi um aparelho que me agradou muito na questão de câmera, na questão de performance, na questão de feeling mesmo, porque ele é muito bonito, o design dele chama muita atenção, né? O acabamento em couro vegano ele é muito gostoso na mão, o toque. Então nesse caso, para mim foi ponto muito positivo essa mudança, e o 12 Pro e o 12 Pro Plus melhoram isso, trazendo aí uma nova pegada, né? Ainda tendo a pegada de luxo, mas com uma nova filosofia. Então nesse caso, a linha 12 Pro agora tem o slogan, né, seja um mestre dos retratos. Por quê? Porque a inovação da câmera é justamente a câmera periscópica, né, trazendo um zoom real para um produto que está no segmento de intermediários premium, que geralmente utilizava aí ou câmeras com maior quantidade de megapixels para fazer o zoom no sensor, ou não trazia zoom no geral, né? E aí nesse caso ele tem o sensor principal, um Sony IMX890 com OIS, e a câmera periscópica com 3 vezes de zoom real. E aqui nesse caso, né, o 11 Pro Plus teve a colaboração do Matteo Menotto, e aqui a gente tem a colaboração do Olivier Savel, que é um designer, né, de relógios de luxo muito conceituado, já ganhou diversas premiações, já fez colaborações para marcas como a Rolex, por exemplo, e ele é um cara que faz relógios muito conceituais. Eu tava dando uma olhada no portfólio dele, tem uns relógios que ele fez isso em 2014, 2015, que parecem até coisa feita por IA, se você fosse olhar de maneira generalizada agora. Mas é um designer, né, de relógios de luxo, e que trouxe a sua visão para a linha 12 Pro. Aí nesse caso ele tem, né, o círculo ao redor do módulo da câmera, ele chama aqui de Golden Fluted Bezel, então são 300 triângulos, né, gravados aí nessa estrutura, e que tem um polimento de alto acabamento, né? Então nesse caso ele vai ter um brilho característico, ele vai ter uma textura ali quando você passar a mão, né, ao redor do módulo, também interessante. Nesse caso também ele traz aqui o que a Realme chama de Polished Sunburst Dial, né, que seria justamente o módulo ali, o housing da câmera, que ele é mais refinado e tem 500 padrões em forma de gradiente, que seria aí o efeito sunburst, né, que seria um raio de sol, por exemplo. Então ele vai criar meio que uma ilusão ali quando você, né, movimentar ele, a luz incidir, que mostra essas linhas, é meio ali com efeito gradiente. Também a gente tem aqui o bracelete jubileu, vamos dizer assim. No produto anterior a gente tinha o que é apelidado, né, carinhosamente de zíper, e aqui a gente tem uma nova pegada, que é uma coisa mais triangular, né, são diversos triângulos sobrepostos ali, e que dá um efeito 3D no acabamento. E a gente tem a evolução aqui do couro vegano que foi usado no 11 Pro Plus. Agora esse couro vegano ele é 30% mais macio, ele tem resistência a 30 tipos de manchas, né? Então já traz aí mais resistência, e ele é certificado com IP65. Então ele tem uma resistência a poeira e água. Nesse caso, respingos, obviamente, você não vai mergulhar o aparelho, mas se pegar uma chuva com ele, derramar ali um líquido e conseguir limpar ele rápido, ele vai resistir tranquilamente. Então, uma melhoria comparada com o 11 Pro e Pro Plus. E uma coisa que eu gostei bastante, né? Foi divulgado nos vídeos da coletiva de imprensa que eles fizeram lá em Las Vegas, que a gente tinha duas coisas, mas na verdade são três. Eu gostei mais da terceira, eu confesso. A gente tem aqui o Submarine Blue, que seria o azul submarino, né? Ele tem um tom predominante de azul com os detalhes em dourado. A gente vai ter aqui o Beige Navegador, né? O Navigator Beige, que ele lembra o Sunrise Beige do 11 Pro Plus, só que nesse caso o acabamento não é um dourado, né? Ele é o bege com acabamento meio que bege também. Então ele fica com um tom sobre tom ali, né, dentro da mesma paleta de cor, que deixa ele mais sóbrio. E a cor que eu mais gostei foi essa, a Explorer Red. Teria fácil, né, porque a mim o nível de preferência tá Explorer Red, Submarine Blue e o Navigator Beige. E eu teria o Explorer Red. Eu bati o olho nessa cor e caramba, velho, é ela. Então assim, depois conta aí nos comentários qual foi a cor que você gostou mais desse produto. E aqui a gente tem a questão da câmera periscópica, né, trazendo aí essa inovação. Então, câmera periscópica em intermediários premium. No caso, a Realme meio que trouxe aí uma divisão que existia, né, nos produtos. Então,
câmeras de produtos flagship traziam, né, essa lente periscópica. Nos intermediários premium, câmeras com maior quantidade de megapixels, como foi o caso da linha anterior, né, que a câmera principal tinha 200 megapixels, e o nível de entrada, que são lentes, né? Então geralmente 2, 3 lentes, sendo que a que mais vai prestar é a principal. E aqui no caso a explicação, né, entre a periscópica e a telefoto tradicional é que a periscópica ela tem um campo, né, focal mais longo, ela apresenta um sensor maior, então capta mais luz, mais níveis de detalhe e tudo mais, e ela também permite você fazer, né, um housing ali, um módulo de câmera mais fino, enquanto que a câmera tradicional ela aumenta a espessura desse módulo. Aí você vai dizer, manja, mas aí tá tampona de bueiro, tá grande. Mas aí nesse caso a gente tá falando mais da espessura, né? Então geralmente smartphones que tem um módulo mais espesso usam as telefotos tradicionais. E aí mais uma vez a filosofia desse produto é trazer a câmera periscópica para a categoria de intermediários premium. Então, como o evento, né, foi na Índia, a gente tem aqui dados do mercado indiano. Então é o único e melhor produto, né, no mercado indiano com esse tipo de lente. Então a gente vai ter um zoom óptico de 3 vezes, a capacidade de fazer um crop, né, dentro do próprio sensor, trazendo aí 6 vezes de zoom, uma distância focal de 71 mm, um sensor de 1/2 polegadas, 64 megapixels de resolução, abertura de f2.6, ele tem estabilização óptica de imagem, estabilização eletrônica de imagem, ele tem o que eles chamam de lens shade, que seria um padrão, né, de onda ali para a captura das imagens, e também ele tem Super OIS. Então, fizeram aqui uma comparação bem básica, né, no caso do sensor, ele usa um sensor OV64B, que se eu não me engano é da OmniVision, e aí ele diz que é um sensor comparado ao iPhone 15 Pro 262% maior, né? Sendo que ali também tem o S24 Ultra, né, o lançamento mais recente da Samsung, como comparação. Tem uma coisa que é interessante no mercado internacional, né? No mercado internacional, eles comparam direto com os flagships e dane-se, né? Eles fazem um marketing mais agressivo. Aqui no Brasil, talvez pelas legislações, né, de propaganda e tudo mais, eles têm que omitir o nome do concorrente. Então, nesse caso, a gente vai ter, por exemplo, competidor S24 Ultra ou competidor 15 Pro e por aí vai. Vamos esperar o lançamento nacional para ver. Aqui no caso eles trouxeram algumas amostras, né, comparando com o iPhone 15 Pro. Então aqui, ó, mostrando a questão do zoom, que no caso do Realme 12 Pro Plus, né, a imagem é mais cristalina, tem mais detalhes. Aqui trazendo também a comparação com o iPhone 15 Pro, né, na mesma cena, só que num outro recorte. O nível de detalhe no 12 Pro Plus ele é bem mais interessante. Aqui a gente tem também uma comparação com o 15 Pro, né, falando justamente dos realces, da qualidade da cor, né, uma coisa mais próxima da realidade. Aqui mostrando o nível de detalhe também, né, bastante ruído no iPhone 15, enquanto que no 12 Pro Plus a gente tem uma preservação maior dos detalhes. Aqui a comparação direta com o Note 13 Pro Plus, que é o Redmi, né, Note 13 Pro Plus da Xiaomi, também mostrando aí que o 12 Pro Plus ele consegue manter com mais exatidão os detalhes, não estoura a luz, então resultado bem bacana. Mostrando aí também a questão da preservação dos detalhes. Aqui a comparação com o S23 Ultra. Se eu conseguir pegar esse aparelho para testar, eu tenho o S23 Ultra em mãos aqui para comparar, então vocês podem esperar um teste real. Comparação com o Note 13 Pro Plus, que na minha opinião foi o que apresentou um dos piores resultados aí, e o 15 Pro Max, que tá bem esquisito, né? Quem usa iPhone vai poder falar melhor a respeito. Eu não tive a oportunidade de testar, então aqui é o resultado que a Realme tá apresentando. Não vou dizer que tá melhor, não vou dizer que tá pior, enfim, só pegando o aparelho na mão para poder averiguar isso, tá? E no caso, a filosofia de produto, né, dessa linha, que seja um mestre dos retratos. No caso, no lançamento anterior, que foi o 11 Pro Plus, eles fizeram parceria com a Lonely Planet, que é a maior publicação, né, de turismo, de aventura do mundo. E aqui a gente tem a parceria com o Cláudio Miranda, que é um cinegrafista, né, um diretor, um cineasta, que já ganhou o Oscar e que é responsável por obras, né, por filmes como A Vida de Pi,
Top Gun Maverick e O Curioso Caso de Benjamin Button. Então, provavelmente você já assistiu um desses 3 filmes, se não os 3, e os efeitos de câmera são, né, tunados ali, ajustados pelo Cláudio Miranda. Então, os novos filtros presentes, né, no Realme 12 Pro e 12 Pro Plus são inspirados justamente nesses filmes do Cláudio Miranda. Então, nesse caso, as imagens aí, elas têm uma promessa de ser lossless, né, ou seja, de não perder qualidade. Então, você tem aí, de acordo com a Realme, né, a câmera principal, que seria ideal para você fazer fotos, né, de corpo ou pegar elementos mais distantes. A lente de 3 vezes, né, que seria a periscópica com um zoom real, né, com a distância aí focal equivalente a 71 mm, para você fazer retratos, né, uma coisa mais interessante. E o crop que ele faz no próprio sensor periscópico, né, que seria o zoom de 6 vezes, com a distância focal equivalente a de 142 mm, que seria mais interessante para você fazer realmente close-ups, né, e pegar mais detalhes. E aqui falando dos efeitos, né, então no caso uma foto feita com o 12 Pro Plus, né, mostrando aí a tagzinha, a marca d'água mais minimalista. E aqui a gente tem uma novidade aí para a galera que gosta de fotografar no aspecto de cinema, que é possível fotografar, né, cropar a imagem para o aspecto 2.39:1, que seria o aspecto da tela de cinema em si. E aqui as amostras dos filtros, né, que agora são chamados de Master Camera Filters. No caso, o filtro Journey, né, ou Jornada, que é inspirado no filme A Vida de Pi. O filtro Maverick, que é inspirado no Top Gun Maverick. E o filtro Memória, né, o Memory, que é baseado no Curioso Caso de Benjamin Button. Então temos 3 novos filtros aí para você deixar suas fotos com aspecto cinematográfico. Então, no caso, a Realme enfatiza também que por conta do uso da lente periscópica, você tem um efeito mais natural, né, de desfoque. Tanto que uma das coisas que a Realme enfatiza é que você pode usar o modo retrato, mas mesmo se você não usar o desfoque natural da lente periscópica, ela já vai trazer resultados mais interessantes. Então, mais uma vez aqui, modo retrato do 12 Pro Plus em comparação com o 15 Pro Max, mostrando aqui num close-up o nível de detalhes. Aqui comparado, né, a foto com o Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, mais níveis de detalhes aí, né? Nesse caso do comparativo, o Realme trazendo bem mais detalhes, uma foto bem mais interessante. Aqui no caso, o zoom de 3 vezes, né, da câmera periscópica, sem o modo retrato, mas ainda assim com um desfoque no fundo bem natural, em comparação com o zoom digital de 3 vezes do Note 13 Pro Plus. Então, trazendo aí mais detalhes, né? A foto no Realme lá parece mais natural, tem uma claridade mais interessante. Mais uma vez focando que é, né, o primeiro ultra zoom de longo alcance trazido aí no segmento dos intermediários premium. Então ele traz aqui algumas amostras, né, o zoom de 120 vezes, aí o zoom de 6 vezes, que seria o crop do sensor periscópico, o zoom de 3 vezes, né, então o relógio está bem ali no canto esquerdo, e aqui a foto com 1x de zoom, além da foto com a câmera ultra-wide. Eu não sei qual é o sensor da ultra-wide, mas no caso da principal, a gente tem o Sony IMX890. E aqui, o que a Realme destaca como ponto focal, né, do uso da periscópica é justamente também o algoritmo de apoio, né, para que os detalhes saiam do jeito que saem aí nas amostras. Então, nesse caso, é o algoritmo RAW Domain, né, ou domínio de RAW. Então, eles fizeram uma parceria com a Qualcomm, trazendo o algoritmo de imagem mais avançado, né, presente aí no mercado, para o segmento intermediário premium. Então a gente tem aí qual é a diferença entre o algoritmo RAW Domain e o algoritmo tradicional. Então você tem aí o que eles chamam de lossless data, ou seja, os dados presentes na foto eles não perdem qualidade. Ele também traz uma construção de luzes e sombras mais autêntica, né, mais próxima do real. Uma claridade mais alta, então permite uma preservação de detalhes bem mais interessante e um alcance dinâmico muito melhor, coisa que no caso do algoritmo tradicional ele não consegue, né, manter todos os dados, então os dados apresentados vão ser incompletos. A construção de luz e sombra vai ser inacurada, né, não vai ser tão precisa, uma claridade baixa e um alcance dinâmico bem pobre. E aqui no caso eles mostrando, né, que os smartphones hoje usando esse algoritmo, né, do RAW Domain são o iPhone 15 Pro Max, o Galaxy S24 Ultra da Samsung e o Vivo X100 Pro, então todos flagships, sendo que o 12 Pro Plus é o primeiro que traz isso para o segmento dos intermediários premium.
E aí nesse caso eles mencionam, né, que o uso do Raw Domain ele estava restrito para os aparelhos chipset por conta, né, da carga de trabalho massiva, né, então isso estressa bastante o processador. O uso de recursos, né, que é bem mais alto, então enquanto isso está sendo usado poderia, né, prejudicar o desempenho do aparelho em outras tarefas, e é altamente complexo. E aí a Realme fez essa parceria com a Qualcomm e o chipset escolhido para o aparelho foi o Snapdragon 7S Gen 2, né? Então foi calibrado aí em parceria com a Qualcomm. E aí nesse caso ele tem aí uma melhoria no processamento de imagem, então as imagens são processadas em 1.8 segundos em comparação com 4.6 segundos, né, da geração anterior. E isso representa um aumento aí na velocidade de processamento de 155%. E também permite uma qualidade superior de imagem. Então, mostrando aí aquela questão dos tópicos anteriores, ele permite uma construção, uma reconstrução de luz e sombras mais autêntica. Você percebe aí por essa foto de amostra que as sombras estão bem bacanas, né? Não tá aquela coisa forçada. A luz também tá bem cinemática, tá bem bonita, né? Então você tem ali o contraste de luz e sombra bem determinado e você consegue apreciar todos os detalhes da imagem. A gente tem também aqui uma claridade maior, então as fotos em low light, por exemplo, vão usufruir muito bem disso, né? Preservação de detalhes, um nível de luz e um alcance dinâmico melhor. Geralmente, nesse tipo de situação, a gente vê a linha do horizonte estourada, né? O que está ali laranja seria um amarelo puxando para o branco porque estaria estourado. A lambreta aqui na frente ela estaria mais sombreada porque seria difícil de ver. Então nesse caso o alcance dinâmico está bem mais interessante. E aí trazendo um sensor de câmera flagship, isso não é novidade, né? A Realme já fez isso com o 9 Pro Plus, por exemplo. E nesse caso o sensor IMX890, né? Então ele foi co-calibrado com a Sony para trazer uma melhor performance. Então 50 megapixels, o autofoco, né, é mais rápido, porque no caso ele usa todos os pixels ali em PDAF, sensor maior, né, com 1.56 polegadas, super estabilização superior, né, já que ele usa OIS, né, que é a ótica, e AIS, que é a eletrônica, e uma abertura de f/1.8. Tanto, né, que essa parceria teve a presença aí do Katsumi Toma, que é o diretor sênior do setor de semicondutores da Sony, né? Teve aí também um posicionamento, uma participação no evento de lançamento, né? Falando um pouquinho de como foi o trabalho. Nesse caso, a Realme bate no ponto, né, que as fotos feitas com o 12 Pro Plus, eles são true to life, ou seja, eles são próximos do real, né, que você veria com seus próprios olhos. Tanto no sentido de qualidade de imagem, tanto no sentido de luzes e sombras, tanto para fotos diurnas quanto para fotos noturnas. Então ele mostra aí, por exemplo, né, uma situação onde foi utilizado, né, de comparativo o 12 Pro Plus com o Redmi Note 13 Pro Plus. E aí você vê que no caso do aparelho da Realme, ele conseguiu manter, né, um nível de detalhes mais interessante. Você consegue enxergar até o horizonte com um nível de detalhes mais consistente, enquanto que no competidor, né, a gente teve um flare ali vindo do lado esquerdo e as nuvens elas estão com os realces mais estourados, né? Então tem essa questão também. E aí um resumo do que foi trazido nesse quesito câmeras. Então câmera periscópica 3 vezes de zoom real, 6 vezes de zoom fazendo o crop do sensor periscópico, sensor de 1/2 polegadas, modo cinemático com filtros, né, em colaboração com o Emmanuel Miranda, o aspecto cinemático e também o desfoque cinemático. Zoom de 120 vezes, né, com distância focal com distância multifocal, né, você consegue ali simular diversos alcances. Modo Lua 2.0, que eu espero que esteja mais intuitivo, porque existiam alguns probleminhas no 11 Pro Plus para poder usar, não é toda hora que acertava. Câmera principal da Sony, né, IMX890, e o algoritmo aí do Raw Domain, trazendo mais qualidade para as fotos. E uma coisa que é bem legal para a galera que curte, né, imersão no conteúdo, é que a tela ela tem compatibilidade com a tecnologia ProXDR, então a HDR dela vai ser muito bacana. Falando em tela, ela tem aí o PW Diamond de 2160 Hz, ou seja, ela consegue ali fazer a alternância, né, de forma mais suave, protegendo seus olhos. Ele tem 20 mil níveis de ajuste automático de brilho, certificação TÜV Rheinland e
a taxa de atualização ali da tela de 120 Hz. Nesse caso, a gente está falando de uma tela de 6.7 polegadas, uma tela AMOLED, com aproveitamento de tela de 93%, ele vai repetir o design curvado, um pico de brilho de 950 nits, 1 bilhão de cores, 100% né, do protocolo P3 ali, do espaço de cor P3, e uma taxa de contraste de 5 milhões para 1. Ele traz também uma melhoria, né, no sistema de resfriamento ali, que eles chamam de 3D Cooling System, que melhora em 10% a dissipação de calor em comparação com a geração anterior. Carregamento de 67 watts, teve um downgrade aí, né, sendo que o carregamento do 11 Pro Plus era de 100 watts, delícia, carregava rápido pra caramba, é bom demais. E a bateria de 5.000 mAh, mas 67 watts já é muito bom, tá? Já é muito bom, eu usava no GT Master e já é o suficiente aí para o dia. Ele já sai da caixa com o Android 14 e a Realme UI 5.0. Ele traz aí uma melhoria em comparação com o C55. O C55 a gente tem a mini cápsula e agora no 12 Pro Plus e 12 Pro a gente tem o Flash Capsule. Então no caso são diversos aplicativos como cronômetro, relógio, gravação de áudio, vídeo, entre outras coisas, que ele traz esse pop-up, né, descendo ali da câmera e mostrando aí atualizações de seus aplicativos, né? Tem que ver quais são os aplicativos que serão compatíveis, mas já é uma boa novidade. A gente tem também o Smart Image Mating, então no caso é aquela coisa, você pode clicar na imagem, por exemplo, ali mostrou o exemplo, a câmera está destacada. Ele clicou na câmera, fez um recorte, jogou ali para o lado e pode compartilhar com uma figurinha ou como um PNG para outros aplicativos. E uma coisa que é bem legal é o File Dock, então no caso você pode fazer um ajuste aí na sua configuração para compartilhar diversas imagens de maneira mais rápida. Então o que é que aconteceu? No exemplo, ele pega a galeria, joga as fotos que ele quer transferir para o File Dock, que o File Dock ele surge do menu lateral, né, do aparelho. Ele faz como se fosse ali um armazenamento de suspensão, e aí você vai para outro aplicativo e cola os arquivos do File Dock. Então ele move de maneira mais intuitiva e você consegue aí ter um controle mais preciso da transferência dos seus arquivos. E a Realme enfatizou aqui a parceria com a Microsoft, trazendo aí o Phone Link para você poder conectar o seu aparelho com o seu computador, né, o Windows. Aqui a gente teve também o posicionamento, né, um pronunciamento do Saurabh Arora, que ele é o lead, né, de Mobile Compute XR da Qualcomm, falando do 7S Gen 2, né, na questão que ele tem capacidades de câmera excepcionais e uma performance mais arrojada, falando que a questão do uso do Spectra triplo, né, que é o sensor de câmera aí, processador dedicado de imagem, para fazer o gerenciamento, né, do zoom do aparelho, então de forma mais de forma mais suave, né? A transição entre as câmeras ela acontece de forma totalmente fluida, você não percebe aquele solavanco, por exemplo, quando você troca da principal para a periscópica. A tecnologia de denoise, né, que seria a redução de ruído em imagens low light, então aplicando, né, esses ajustes para tom, cor, redução de ruído e detalhes. Nesse caso ele fala também do multiframe, então ele usa tanto inteligência artificial quanto aquele recorte, né? Ele faz, quando você clica, ele faz vários frames, pega o frame que está com melhor nitidez, melhor cor, melhor iluminação, tal, destaca isso e junta num arquivo só para poder te entregar a melhor imagem. E para a galera dos games aí, a CPU Kiro, né, que alcança aí a frequência de 2.4 GHz e ainda traz compatibilidade com com visualização, né, em HDR 10 bit. Então profundidade de cor em 10 bit, 64 vezes mais shades of color, que seria tons de cores, né? No caso, o padrão de cor ali compatível com o REC 2020 e mais de 1 bilhão aí de shades of color, né? Mas nesse caso, essa questão aí dos games sempre fica naquela coisa, né? É compatível, o desenvolvedor habilita a função e tudo mais. Então vamos ver como é que isso vai ser na prática. Com certeza os colegas que jogam no celular vão testar isso mais a fundo. Eu não sou muito de jogar no celular, se bem que eu tô jogando Mortal Kombat e uns LoL, né? Se for compatível, vamos ver aí. E também a gente teve o pronunciamento do diretor de marketing da Adobe, né? Lá na Índia, o Samir Seth. E ele falou, né, que justamente hoje os consumidores usam seus smartphones para tudo, inclusive, né, o entretenimento.
Então os smartphones são o dispositivo número 1 quando se fala de ouvir música, jogar e consumir streaming, né? Assistir vídeos online. Então tanto o 12 Pro Plus quanto o 12 Pro, eles trazem a tecnologia Dolby Atmos para um áudio mais imersivo. Então você vai ter um áudio mais alto e mais limpo, você vai ter diálogos melhorados e você vai ter um aumento do senso, né, de profundidade e dimensão para música e vídeo. Aqui um resumo, né, do 12 Pro 5G, porque o 12 Pro 5G, diferente do 12 Pro Plus, ele tem sim algumas trocas, né? Então nesse caso a gente não vai ter a cor Explorer Red disponível, só vai ter a Submarine Blue e a Navigator Beige, que inclusive aqui eu percebi na imagem que eles trocaram. Olha só o design da Realme dando vacilo. O design, né, inspirado em relógio de luxo, se mantém. No lugar da câmera periscópica a gente vai ter uma câmera telefoto tradicional. No lugar do IMX890 a gente vai ter um IMX882. A tela continua sendo uma tela de 120 Hz. E também vai ter a tecnologia Pro XDR e tudo mais, então ponto positivo. A mesma câmera de resfriamento também sai da caixa com a Realme UI 5.0 baseado no Android 14. E aqui a minha cabeça tá tapando, mas a gente tem uma diferença no chipset. Enquanto que o 12 Pro Plus tem o 7S Gen 2, aqui a gente vai ter, né, o Snapdragon 6 Gen 1, certo? Então a gente tem aí um processador diferente numa linha mais baixa, enquanto que no 12 Pro Plus a gente tem a linha 7, aqui a gente tem a linha 6. Então mais uma vez, ó, né, trazendo aqui a questão, ele traz todos os elementos de design, a mesma coisa do 12 Pro Plus, as duas cores, né, não tem o Explorer Red, então quem quiser o vermelho vai ter aqui no 12 Pro Plus. Traz o algoritmo Raw Domain, traz o Cinematic Portrait, traz os filtros, né, em parceria. A tela é a mesma. E falando de preço, a gente vai ter aqui os preços do 12 Pro e 12 Pro Plus. Então eu vou pesquisar junto com vocês. Nesse caso aqui a gente está em rúpias, né? No caso, converter rúpias para reais. Então lançamento na Índia, obviamente. Então vamos lá. A gente tem... Vamos começar do 12 Pro, que está do lado direito. Então o 12 Pro na versão 128 GB de armazenamento e 8 GB de RAM, ele está saindo pelo equivalente a R$ 1.537,80. Na versão 256 8 GB, ele está R$ 26.999 rúpias, o que vai dar equivalente a R$ 1.596, né? Então bem próximo aí, 1.537, 1.596. Já no caso do 12 Pro Plus, a versão 128.8, que obviamente isso aqui é o que está sendo lançado no mercado indiano. No Brasil a gente ainda não sabe, quer dizer, na verdade a gente desconfia, né? Tem ali uma imagem que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que já denota qual é a versão que vai vir para cá. Mas aqui, começando da 128.8, a gente vai ter 29.999 rúpias, o que seria equivalente a R$ 1.774,39. A versão 256.8, a gente vai ter 31.999 rúpias, o que seria equivalente a R$ 1.892,69. E a versão 256.12 saindo por 33.999 rúpias, o que dá equivalente aí a R$ 2.010,98, com as vendas começando em 6 de fevereiro, certo? E basicamente, mobigrafista, deixa eu voltar aqui para a minha tela maior. Basicamente é isso, porém a gente tem novidades. Deixa eu ver só se eu consigo colocar aqui no Instagram rapidinho para mostrar para você que está pensando aí no mercado brasileiro. Obviamente eu estou gravando esse vídeo muito cedo, então a Realme ao longo desse dia, né, a Realme Brasil ainda vai explicar isso melhor. Porém, a Realme anunciou que aqui no mercado brasileiro vai ser um dos primeiros a lançarem o 12 Pro Plus. Então olha só, eu vou colocar aqui no... Olha só, já está no navegador. Então veja só, onde o mestre encontra maestria, né? Design inspirado em relógio de luxo. E eles informam que a versão 512 GB, assim como aconteceu com a 11 Pro Plus, né? Foi lançado aqui logo a versão mais top do aparelho, a 512 de armazenamento, provavelmente 12 GB de memória RAM. O início da pré-venda é hoje. O início da pré-venda desse produto
é hoje. Então, se você já quiser encomendar o seu, você já pode, né? Pré-venda é isso. Você encomenda, quando ele for lançado oficialmente, você vai ser um dos primeiros a receber. E aqui, ó, pegando aqui um pouquinho dos stories, a gente tem basicamente isso. Então, hoje, ao longo do dia, fique ligado no perfil da Realme Brasil, que você vai ter mais informações a respeito da pré-venda. Então, mamografista, basicamente é isso, né? O vídeo ficou um pouco longo, mas você viu que eu falei de aspectos relacionados também à filosofia, né, nova da empresa. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários o que você gostou mais desses lançamentos, qual versão você teria, qual cor você teria. E é isso. Eu espero poder conseguir botar as mãos no aparelho para poder testar esse zoom, tá parecendo muito bom, né? O design tá mais refinado, o aparelho tá excepcional em todos os aspectos. E eu espero que ele chegue no preço atraente no Brasil para poder vender bastante. Então, um grande abraço e até o próximo conteúdo aqui no Mobgrifando.